Olá, conselheiro tutelar, Emerson Freitas, Projeto Viver, eu sou consultor de direitos humanos de crianças e adolescentes. Estou aqui para compartilhar com você um pouquinho do que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre autonomia do Conselho Tutelar. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. E em que consiste esta autonomia? O Conselho Tutelar pode fazer aquilo que bem lhe convir, aquilo que ele achar que deve fazer com relação à sua própria carga horária, com relação ao horário de expediente do Conselho Tutelar, a todas essas questões. Ele tem autonomia para isso? Não. O Conselho Tutelar ele deve cumprir o que diz a lei municipal com relação ao horário de funcionamento, com relação aos dias, com relação à carga horária dos conselheiros tutelar, e isso deve ser dividido de uma maneira em que todos do colegiado venham cumprir a mesma carga horária. Mas e a autonomia então do Conselho Tutelar? A autonomia do Conselho Tutelar, ela diz em relação às decisões, às deliberações dos casos, isso mesmo. O Conselho Tutelar ele tem autonomia, aquilo que o colegiado determinar, a maioria decidir, tem que se cumprir. Inclusive, a parte que for vencida deve acatar a decisão do colegiado. O colegiado, ele tem, vamos dizer assim, supremacia. O colegiado, ele é tão superior que ele só pode, a decisão desse colegiado só pode ser revista pela autoridade judiciária. Somente o juiz, ele tem o poder de reverter uma decisão que foi tomada pelo colegiado em relação a um caso do atendimento à criança, adolescente, em relação a um caso da atribuição do Conselho Tutelar. É claro que o conselheiro tutelar ele não pode exceder aquilo que ele deve fazer com relações às suas atribuições. Ele não pode omitir, ele não pode exceder, ele tem que fazer justamente aquilo que ele deve fazer, aquilo que de fato é a sua atribuição. Portanto, a autonomia do Conselho Tutelar, ela está baseada nisso. Ela está baseada em que o Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado. E a decisão desse colegiado, Conselho Tutelar sendo um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, esse colegiado ele toma as decisões, as deliberações do Conselho Tutelar, ele tem total autonomia para exercer aquilo que o Conselho Tutelar deferir em suas reuniões extraordinárias, em suas reuniões deliberativas, enfim, em todas as reuniões a qual o Conselho Tutelar deve fazer. Tem Conselho Tutelar que não faz uma reunião periódica, tem conselheiro tutelar que cada um trabalha um dia por semana e não se reúne, então isso não é Conselho Tutelar. Para ser Conselho Tutelar tem que haver deliberação, tem que haver reunião de colegiado. E a reunião do colegiado consiste na autonomia do Conselho Tutelar, ok? Espero ter ajudado. Emerson Freitas, um forte abraço e até o próximo vídeo.